Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será Morte no Antigo Testamento. Existem alguns textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos, todos eles ligados ao Antigo Testamento, que falam a respeito da questão da morte. O primeiro deles, Salmo capítulo 6, verso 5, que diz assim: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio? 1 Reis 2, 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. 1 Reis 11, 43. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu pai e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E ainda 1 Reis, capítulo 14, verso 20. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Quando pensamos na questão da forma como o Antigo Testamento lida com a questão da morte, nós ficamos até surpreendidos. E isso tudo por uma razão simples. Algumas pessoas querem mencionar que o Antigo Testamento ele assevera a questão da imortalidade da alma. Que no contexto do Antigo Testamento, a ideia de um indivíduo que morre e uma parte imortal dele volta para Deus, e que, entretanto, isso não era muito debatido, não era muito conversado sobre o assunto. Isso não tem absolutamente nenhum tipo de fundamentação. Como nós já vimos na lição de ontem, o Senhor Deus ele foi muito específico quando ele falou através de Moisés, lá no Pentateuco, que qualquer tipo de tentativa de comunicação com os mortos, necromancia, feitiçaria ou qualquer outro tipo de situação, que seria penalizado com a morte. E isso tudo por uma razão simples: quem tenta se comunicar com os mortos não está se comunicando com eles, mas com os anjos caídos, que fazem parte da rebelião. E todas as vezes que o Antigo Testamento vai falar a respeito da morte, trabalha a questão da morte na perspectiva de alguém que está descansando, ou que dormiu, alguém que está num sono profundo. A palavra hebraica que é usada aqui para sono ou para descansar é alguém que está num sono profundo, que não tem consciência daquilo que está acontecendo à sua volta. Mas, pastor, e quando foi que surgiu essa noção da imortalidade da alma? Até porque, quando você vai olhar em vários segmentos do judaísmo ainda hoje, você encontra alguns deles que foram profundamente influenciados pela noção da imortalidade da alma. Como foi que isso aconteceu? Bem, aí nós temos que procurar na história o momento em que essa noção de dualidade, de uma alma imortal e um corpo pecaminoso e ao mesmo tempo mortal, foi introduzido no judaísmo. Eu cheguei a mencionar aqui já nesse canal algumas vezes, mas eu vou repetir aqui o mesmo conceito. Por causa das profecias, principalmente as profecias de Daniel e ao mesmo tempo de Zacarias, as pessoas no tempo em que os gregos estavam por tomar o mundo, conquistando então o Império Medo-Persa, aqueles que conheciam as profecias bíblicas sabiam que, pensando na questão da estátua de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, a cabeça de ouro representando Babilônia, peito e braços de prata representando a coligação dos Medos e dos Persas, seria sucedido pelo quadril de bronze que representava a Grécia. E quando você vai então para o capítulo 7 e capítulo 8 de Daniel, fica muito mais específico. Daniel chegou a mencionar a Grécia por nome. Zacarias também menciona a Grécia, apesar de Zacarias ter escrito durante o período em que a Medo-Pérsia estava no poder. Algumas pessoas da alta crítica chegam até mesmo a mencionar que esses versículos de Daniel e também de Zacarias teriam sido escritos muito mais tarde por uma razão simples, porque eles não são capazes de poder aceitar o fato de que o Senhor Deus revela o futuro aos seus filhos. Entretanto, quando chegou o período dos gregos, que os gregos estavam por tomar Jerusalém, Flávio José, o historiador judeu, vai mencionar que na noite em que estava
tudo organizado para que Alexandre o Grande tomasse Jerusalém, ou pelo menos cercasse a cidade de Jerusalém, para começar o período de cerco. Um cerco, às vezes, chegava a durar 2, 3 anos, dependendo da cidade. Jerusalém tinha boas muralhas nessa altura. Ela conseguiria aguentar o cerco durante algum tempo. Entretanto, naquela noite, o sumo sacerdote teve um sonho. E nesse sonho, o Senhor Deus teria mencionado a ele que ele deveria acordar todos os sacerdotes da cidade, pedir para que eles colocassem suas vestimentas e enfeitar a cidade para receber Alexandre o Grande, que chegaria naquela noite. O fato é que naquela madrugada realmente Alexandre chegou para poder cercar a cidade. Para surpresa sua, os portões foram abertos e Alexandre foi recebido em meio a uma festividade. Quando Alexandre chegou até próximo do templo, o sumo sacerdote o recebeu e mencionou a ele as profecias de Daniel e Zacarias, que mencionavam que ele viria. E uma das coisas que foram mencionadas para ele é que eles estavam esperando há séculos pela chegada de Alexandre. Alexandre então olha para os seus generais e ele menciona: aqui a gente não vai saquear, não vai ter nada disso. Porque eu tive também um sonho essa noite. Nessa noite, os deuses me apareceram me dizendo que eu tomaria a cidade de uma forma completamente diferente, mas que deveria respeitar a cidade. E então ele olha agora para o sumo sacerdote e pergunta: o que eu posso fazer por vocês? E o sumo sacerdote vai pedir que ele, duas coisas. Uma, que ele permitisse que no próximo ano eles tivessem um ano de jubileu, ou seja, um ano no qual eles não iriam plantar e colher seguindo assim as festividades judaicas. E a segunda coisa foi que ele não trouxesse para Jerusalém a mesma estrutura que ele levava quando ele conquistava algum lugar. Porque Alexandre tinha um sonho não apenas de conquista como os impérios anteriores, a coligação dos Médios e dos Persas e ao mesmo tempo dos Babilônios. Esses dois queriam apenas conquistar, alcançar território. Alexandre queria mudar uma mentalidade e transformar o mundo num mundo grego. Então, quando ele chegava e conquistava um lugar, ele fazia algumas coisas. Ele levava bibliotecas para esse lugar, bibliotecas com a literatura grega. Ele estabelecia como língua oficial a língua grega e trazia também o panteão grego de deuses, e templos eram construídos aos deuses gregos. O sumo sacerdote vai pedir que essas coisas não fossem trazidas para Jerusalém. Alexandre aceita, mas ele vai escolher 10 cidades dentro do país ou no entorno, naquela região, aonde ele faria com que essa cultura grega fosse estabelecida. Então, essa região de 10 cidades é chamada depois de Decápolis. Na época de Cristo Jesus, essa região vai ser visitada por Cristo. Decápolis é uma região extremamente paganizada, porque os templos gregos haviam sido levados para lá, a religião grega, a filosofia grega havia sido colocada ali. E apesar de não ter sido trazida para dentro de Jerusalém, mas a filosofia grega, ela conseguiu se infiltrar no contexto do judaísmo. E vários segmentos do judaísmo acabaram, nessa altura, lançando mão da noção dualística grega, ou seja, de que existe uma alma pura e imortal dentro do ser humano, e existe um corpo pecaminoso e mortal, que o corpo, na verdade, é a prisão da alma, que na morte o indivíduo ele se liberta desse corpo mortal. Bem, a Bíblia vai mencionar que nós somos uma unidade indivisível. Quando o Senhor Deus ele vai criar o ser humano, ele pega os elementos da terra, que são chamados lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, o Senhor Deus toma os elementos da terra, o Adamá, ou o barro, ele forma o ser humano, e então sopra na sua narina o fôlego de vida. O fôlego de vida é Nefesh, a centelha de vida. E como a junção do Adamá com o Nefesh, forma-se o Nefesh Hayah, que é a alma vivente. Alma, na perspectiva bíblica, é a junção do fôlego de vida, ou do espírito, com os elementos da terra, com o Adamá.
Então, quando você junta essas duas coisas, você tem uma alma vivente e tem a noção de consciência. No momento em que esses elementos se separam, porque a morte é a criação ao contrário. Na morte, o fôlego de vida volta a Deus que o deu e os elementos da terra voltam à terra. O pó volta a ser pó. Nessa perspectiva, quando essa desunião, quando essa separação acontece na morte, a capacidade de pensamento, o raciocínio desaparece. Essa é a ideia que o Antigo Testamento vai trazer. Não existe noção de vida pós-morte, no sentido de que imediatamente após a morte o indivíduo vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório e está em estado consciente. Isso não existe biblicamente falando. Esses foram conceitos que foram trazidos para Israel por causa da filosofia grega. É exatamente por isso que quando você vai olhar para o nosso guia de estudos, traz aqui um parágrafo de Mark Finley, onde ele diz assim: o Antigo Testamento não ensina a imortalidade da alma, não ensina que após a morte os fiéis voam para o céu, para a eternidade, ou que após a morte os infiéis descem ao inferno, onde queimam eternamente. Ensina que a morte é um sono. A Bíblia usa a expressão descansou ou dormiu com seus pais para descrever a morte dos patriarcas. E sono da morte, referindo-se à morte, Jó, ele falou de não acordar do sono. O salmista escreveu: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Salmo 17, verso 15. E assim por diante. Quando você vai analisar o Antigo Testamento, não existe base. O que às vezes acaba acontecendo com algumas pessoas é pegar textos do Antigo Testamento e lê-los, tendo como lente a filosofia grega. E aí então você poderá, distorcendo o sentido original do texto, tentar encontrar algum tipo de noção dualística ou de mortalidade da alma. Bom, amanhã a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no contexto desse estudo e o tema que analisaremos será morte no Novo Testamento. Mas antes de podermos fazer isso, eu quero orar junto com você agora. Pai do céu, muito obrigado por tua palavra e pela certeza que temos de que a vida eterna é um dom dado por Deus, mas que a morte é um descanso para aqueles que passam por essa existência. Te pedimos que em cada momento da nossa vida tomemos decisões ao teu lado, para que se por acaso formos chamados a descansar no sono da morte, que o façamos na certeza de que nossa vida está nas mãos do Senhor, aguardando pela manhã da ressurreição. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?